Olha, eu resolvi entrar pela afinidade de pautas, né? Eu acredito que muitas das pautas que eu carrego, que são pautas mais liberais na economia e um pouco mais conservadoras no aspecto social, eu levo em comum com o movimento. Então, eu preferi, por isso, seguir nesse caminho, né? E eu acredito que essa questão de incoerência do movimento, eu não interpreto dessa maneira. Eu acredito controversa. Que... Não sei se é incoerente. Mas assim, cai no mesmo balaio, né? Porque o pessoal fala, pô, incontroverso, incoerente, dá meio que na mesma, né? Entendi. Mas o pessoal fica falando, o MBL é incoerente. Só que eu não vejo dessa maneira. Acredito que o movimento ele manteve-se fiel às suas pautas e, inclusive, não fez cálculo eleitoral para isso, né? Só a gente vê o que aconteceu nas últimas eleições, que nós, que fomos candidatos pelo MBL, se a gente tivesse apoiado o antigo presidente da República, a gente teria tido uma votação muito mais expressiva, né? Porque na última eleição, se você estava na direita, você tinha que estar com o Bolsonaro. Se você estava na esquerda, você tinha que estar com o Lula. Quem tentou seguir por um discurso, mesmo estando no espectro ideológico, porque eu não acredito muito nesse papo de centro. Eu acho que centro não existe. Cada um tem um pezinho mais para um lado, sabe? Com certeza. Só que, sim, se você não estava fechado com o Bolsonaro ou fechado com o Lula, foi uma eleição muito complicada. Então o MBL ele sofreu isso na pele, mas ele preferiu sofrer isso para se manter coerente do que fazer o oposto. Eu acho que coerência é uma moeda muito valiosa hoje em dia, cara. Se você olhar o histórico de incoerências, entrando um pouquinho nesse assunto, vamos adentrando agora, a chapa Lula e Alckmin é uma coisa um tanto quanto incoerente, né? Com toda certeza. E aí eu penso o seguinte, por exemplo, muitas pessoas acusaram vocês, porque eu li nos comentários de pessoas, candidatos do MBL, da própria página do MBL, do tipo assim, vocês ajudaram a eleger o Lula porque vocês batiam no Bolsonaro nas coisas que vocês não concordavam. Por outro lado, eu percebo também que vocês estão falando o seguinte, a gente bate em quem tem que bater, tipo, doa quem doer. Né? Vocês não ficam tipo assim, não, ele é da direita, então vamos defender, ele é da esquerda, vamos criticar. Eu acho que vocês tentam manter essa coerência, então, é isso? A gente procurou manter esse discurso, né? Porque, assim, muitas das coisas que foram prometidas em campanha pelo Bolsonaro, elas acabaram não conseguindo ser cumpridas naquele momento, né? Então, isso foi algo que pesou bastante para o MBL tomar as decisões que tomou de procurar um caminho diferente, procurar pregar uma terceira via, né? Sim. Até para a gente fugir dessa dualidade. A gente percebe que na época da eleição, quem realmente tinha chance de vencer o Lula era o Bolsonaro, e o oposto também, né? Só que o movimento preferiu seguir essa coerência para se manter fiel às suas pautas. Só que nunca houve qualquer tipo de apoio do movimento ao Lula. Né? Isso nunca aconteceu em nenhum momento da história do movimento, né? Se alguém pegar um recorte do movimento apoiando o Lula, eu desafio que mande, né? Porque não existe isso. O movimento nunca apoiou o Lula. E essa construção do Alckmin com o Lula, daí sim é uma construção que é controversa, né? Porque assim, o MBL foi um movimento que ele foi construído batendo no PT. Sim, As manifestações pelo impeachment da Dilma foram organizadas pelo MBL. Ao mesmo tempo, você pega o histórico do Lula e do Alckmin, eles já foram oponentes políticos, né? O Alckmin é um homem assumidamente cristão. E na semana passada vazou foto dele com uma bandeira, sou pelas crianças trans, lá uma ONG de crianças trans. Coisa que esse negócio de criança trans não existe. Daí o cara se sujeita a um papel desse, né? É algo que isso sim é incontroverso, né? Pelas próprias coisas que ele já pregou. Ser um homem cristão, ser um homem contra o aborto, ele já falou em diversos momentos isso. E daí posa com bandeira de criança trans. Pô, se a criança não tem 18 anos, não pode tirar uma CNH, não pode ser presa a pessoa, daí pode mudar de sexo. Pô, isso é absurdo, Será que né? não seria uma criança assim? Porque as pessoas que falam sobre a homossexualidade, parece que assim, a pessoa que quando ela é gay, ela nasce. Ela só não se descobre ou tenta esconder. Eu acho que é uma coisa muito da pessoa, né? Não é o fato, então... Eu acho tranquilo uma criança ser gay, mas só que coisa dela. Do tipo assim, ela é dela, tá? E você percebe mesmo. Você percebe um coleguinha... Inclusive, esse colega, muitas vezes, é alvo de bullying, de coisa, e no futuro ele realmente, se revela, tá, que é homossexual. Beleza. Agora, o que eu acho arriscado é uma coisa a criança se identificar como gay, como homossexual, ok. Outra coisa é ela decidir, menos de 18 anos, fazer uma cirurgia, uma parada que, tipo,
sei lá, ela não tem maturidade. Se ela se arrepender, eu acho isso muito perigoso, cara. Eu também. E é isso. Então, assim, só deixando claro que o ponto nunca é, na minha opinião, tá? Não falando de você, mas o ponto nunca é a criança ser homossexual. Mas agora, assim, a cirurgia em si, né? Eu acredito que, assim, o ponto que eu quis trazer é o seguinte, né? Hoje você tem a esquerda empurrando esse tipo de pauta identitária. Uhum. A pessoa, quando ela completa a sua maioridade, o que ela faz da vida dela, é um problema dela. Sim. Se ela quiser mudar o gênero dela, se ela quiser fazer o que ela bem entender, desde que não seja contra a lei, tá ótimo, entendeu? Desde que ela não interfira na vida de uma outra pessoa, não cometa um crime, tá ótimo, entendeu? Uhum. Só que assim, se uma criança, né, se uma pessoa até completar os 18 anos de idade, não tem maturidade para tirar uma CNH, exceto se for relativamente capaz, emancipado, né? A pessoa não tem maturidade para tirar uma CNH, não tem maturidade para poder votar, né? Que com 16 já pode votar, mas enfim, não tem maturidade para, por exemplo, caso cometa um crime, ir para a cadeia. Por que que uma pessoa pode decidir uma decisão tão importante, como você falou, de trocar de gênero, trocar de sexo? Isso não faz sentido, entendeu? Então, assim, se a pessoa é menor de idade, tem uma orientação sexual diferente, eu não tenho a ver com isso, porque a vida é da pessoa. Só que decisões importantes, elas têm uma certa idade que elas podem ser tomadas. E quando uma pessoa decide mudar o gênero dela, é algo que é muito complicado, porque assim, quando ela não completa 16, 18 anos, é difícil ela fazer uma cirurgia, né? Uma pessoa com menos de 16, acredito que nenhum médico consciente vai falar para a pessoa, pô, vai lá e faça uma cirurgia. Mas a pessoa já começa a fazer uma série de tratamentos hormonais, né? Utilizar bloqueadores hormonais específicos para isso. E se a pessoa não tem maturidade completa para tomar esse tipo de decisão, meu amigo, daí ela às vezes toma e depois se arrepende. É um problema, né? Entendi. Então, eu acredito que você ter um vice-presidente, que ele foi, durante toda a sua carreira, né, contra o aborto, né, contra esses tipos de pauta que você leva esse lado de você leva isso muito ao extremo, assim, essas questões que a gente mencionou. E daí o cara se posiciona a favor de uma bandeira tão controversa como essa, de crianças trans. Inclusive tem o hospital da USP realizando transição em crianças e adolescentes. É muito complicado, né? Eu acredito que a gente tem que impor um certo limite para as coisas também. Não dá pra gente, deixar que... beleza, uma criança quer tomar uma decisão tão importante quanto essa, tome. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que esperar as coisas maturarem, né? Então, por a gente ter um radicalismo muito grande desse tipo de pauta de identitarismo, as pessoas começam a levar isso para um lado muito extremo, que não param nem para pensar racionalmente que uma criança com essa idade não tem maturidade para tomar uma decisão dessa aí, né?